Queridos, nessa noite de hoje, veio ao meu coração, nos últimos momentos, falar de um assunto que, na verdade, ele não é agradável aos ouvidos de muitos, principalmente daqueles que vivem na prática contínua do pecado. Na verdade, a palavra de Deus, ela classifica lá no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo de número 23, diz o seguinte, versículo decorativo, vai dizer, na verdade, que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o versículo 24 vai dizer, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, todos os homens, eles são considerados pecadores, eles estão na condição de pecadores, porque de fato, realmente pecaram, e como diz a palavra de Deus, estão afastados da glória de Deus. Mas, ao passo que todos pecaram e ficaram afastados da glória de Deus, a Bíblia diz ao mesmo tempo que todos são justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nesta noite, nesses momentos que eu irei me pronunciar, eu estava hoje pensando, agora há pouco eu estava muito observando, assim, triste mesmo, porque a gente, quando abre uma rede social, um WhatsApp, geralmente a gente só vê postagens que comunga, com o pecado, com a iniquidade. Nós estamos vivendo uma época que o Brasil, o mundo, a Bíblia diz que o próprio mundo jaz no maligno, não é verdade? Jesus advertiu que nos últimos tempos teríamos dias difíceis e trabalhosos. Paulo também falou a esse respeito. E nós estamos vivendo uma época em que o próprio Brasil está passando, pastor Alain, pelo um risco muito grande das coisas se complicarem. Hoje nós estamos aqui nessa rádio, nesse pequeno veículo de comunicação. O Brasil, um país onde tem muita liberdade, ainda tem, entre aspas, liberdade de expressão, ainda não foi totalmente tolhida, não foi, mas já muitas ameaças para os meios de comunicação, mas a gente está vivendo um grande risco, de acordo com a decisão da população, podemos perder essa liberdade. E eu não quero falar, não estou aqui para falar de política, mas nós temos que, meu assunto é outro, mas nós temos que ter muito cuidado, pastor. Eu estava vendo ali, naquela postagem, uma postagem, que um guincho, tirando uma imagem, numa placa muito alta, um outdoor, onde falava Deus, pátria e família. E alguém que é contra Deus, contra a pátria e contra a família, entrou com ação na justiça comum, e um juiz deu então a liminar, concedendo que a placa fosse retirada, as expressões fossem apagadas. Agora imagina em que caminho nós estamos trilhando, não é verdade? Que possibilidade, que risco tão grave nós estamos prestes a enfrentar, quando na verdade as pessoas com muita clareza elas se opõem sem nenhum tipo de resguardo, se opõem contra Deus, se opõem contra a sua própria pátria, se opõem contra a maior instituição criada por Deus na terra, que é a família. A família é o projeto divino, é um projeto tão divino quanto a própria igreja, pastor. E hoje nós sabemos que existe muito ativismo contra Deus,
contra a família. E nós precisamos orar, nos preocupar com isso, porque a nossa nação, ela está enferma, o Brasil está muito doente, o Brasil está, como o mundo todo está, vivendo em trevas espirituais, e nós precisamos fazer como diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela nos adverte lá no livro do profeta Malaquias: então outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E nós precisamos mostrar que de fato nós servimos a Deus. E Jesus, ele mesmo já se referiu no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no versículo de número 24, olha só, é um versículo também decorativo, mas eu vou ler para você o que Jesus falou. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um, ou desprezará o outro. Tá certo? Então a gente não pode, apesar de que está dentro de um contexto específico aqui também, mas ele pode ser aplicado em outras, no geral também. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nesse momento, o Senhor estava repreendendo aos amantes das riquezas, mas não é sobre isso que nós queremos falar, não é? Está falando que ou nós como cristãos nós temos que tomar decisão: ou nós somos cristãos para servir a Deus e viver do lado da verdade, ou então aqueles que vivem uma vida de duplicidade, servindo a Deus e ao mundo, servindo a Deus e a Mamon, servindo a Deus e os projetos do mundanismo, do satanismo, entendeu? Então essa pessoa, ela não tem nada a ver com Deus, porque a palavra do Senhor, ela é muito clara quando diz que tem que haver uma diferença, tem que haver uma postura diferente. A palavra de Deus, ela diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo, ele chega aos romanos, ele escreve uma carta aos romanos, condenando a idolatria e a depravação dos ímpios. E ele diz: porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Você entendeu esse versículo? Olha o que Paulo diz, vou repetir para você: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em favor da injustiça. Então a ira de Deus, amado, ela vai ser manifestada, ela vai ser decretada, apenas ela vai ser no momento certo liberada de uma forma mais enérgica, mais contundente sobre a vida daqueles que desprezam a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que porque de Deus se pode, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus se manifestou. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar, né? vai nos revelar que na verdade a Bíblia diz que porquanto os homens, tendo conhecido a Deus, os homens tiveram a oportunidade de conhecer a Deus, eles têm a oportunidade de conhecer a Deus, tiveram e têm, sempre Deus, ele se manifestou a todos os homens, se deu a conhecer a todos os homens em todas as épocas. Deus esteve diretamente no jardim do Éden, pessoalmente com Adão e Eva. Deus esteve pessoalmente, esteve com Noé antes da destruição da humanidade. Deus esteve no período patriarcal com Abraão, falando com Abraão. Deus visitou pessoalmente a casa de Abraão, quando a Bíblia diz que 3 homens, 3 anjos foram até a casa de Abraão, quando o Senhor queria destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, não é? A Bíblia diz que antes o Senhor,
ele passou na casa de Abraão, visitou e ali seguiu para Sodoma e Gomorra. Então ali o Senhor falou com Abraão. Abraão até orou, dizendo: Senhor, destruirás tu os justos juntamente com os ímpios? Tu vai destruir Sodoma e Gomorra? Se lá tiver 50 justos, tu destruirás? E então Deus disse, o anjo disse, e aquele anjo ali era o Senhor, era o anjo do Senhor. Então, porque a forma de como Abraão falava com o anjo era uma forma específica de quem fala com a divindade. Ele diz: o Senhor, o justo juiz, o Senhor de toda a terra, destruirá o justo juntamente com o ímpio. E então ele disse: não, eu não destruirei. Abraão disse: se lá tiver 50 justos, eu estou lá no livro nesse momento, eu estou no livro de Gênesis, lá no livro de Gênesis, por volta do capítulo 18, tá certo? Ele disse: se lá tiver 50 justos, tu destruirás? Então o anjo do Senhor diz: não destruirei se tiver 50. Se dos 50 faltar 5, tu destruirás? Não destruirei por amor dos 45. Mas se lá só tiver 40, não destruirei por amor dos 40. Mas Senhor, se lá só tiver 30, não destruirei a cidade, se só tiver 30 justos. Se lá só tiver 20, ele disse: não destruirei, se só tiver 20 justos. Senhor, não me atrevo mais nem falar contigo, não tenho mais palavras. Mas se lá só tiver 10 justos, ele disse: não destruirei a cidade, se lá tiver 10 justos. Queridos, então a Bíblia diz que Abraão se calou e o anjo seguiu em frente e foram para a cidade de Sodoma e Gomorra, encontrando apenas naquela cidade uma única família que conhecia a Deus e temia o Senhor. No caso, a família de Ló, sua esposa, suas 2 filhas, 4 pessoas e os seus genros. Quando foram avisados que o anjo do Senhor estava na cidade para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, eles gracejaram juntamente com os demais habitantes da cidade e não acreditaram na palavra de Ló, entendeu? E então a Bíblia diz que no momento certo o Senhor fala, os anjos falam com Ló e diz: apressa-te, escapa-te por tua vida, não pare em toda esta campina e nem tampouco olhe para trás. Tiraram Ló apressadamente juntamente com sua esposa e 2 filhas. E então a Bíblia diz que o Senhor derramou fogo e enxofre sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Porém a mulher de Ló, ela olhando, teimando e olhando para trás, ficou constituída numa estátua de sal. Então, queridos, o que é que eu li para você? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre todos aqueles que praticam a iniquidade, que pratica o pecado, que pratica a imoralidade. Então as características das cidades Sodoma e Gomorra era uma depravação generalizada, mas especificamente o homossexualismo naquela cidade. A depravação sexual estava de uma forma muito contundente, muito além de qualquer normalidade. Aqui nunca houve normalidade para o pecado, mas estava em extremo, né? Em extrema depravação. E o Senhor vai pessoalmente para destruir a cidade. E a palavra de Deus diz: porquanto tendo os homens conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Os homens sempre tiveram a chance, a oportunidade de se dedicar, de abdicarem do pecado, de abdicarem do mal e se voltarem para Deus, pois ali Abraão mesmo intercedeu e lutou em favor da cidade em oração, e apenas tinha 4 pessoas, somente 4 pessoas saíram da cidade, e então fogo de Deus desceu sobre a cidade de Sodoma. Porém, como você já sabe da história, mas o maior problema daquela cidade, como já dito, né? A palavra de Deus, ela diz que mudaram a glória do Deus incorruptível, né? Em semelhança da imagem de homens corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a própria imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Ou seja, porquanto os homens
eles não se importaram, eles não tiveram o temor a Deus, eles não tiveram temor ao Senhor, eles não atentaram para a santidade de Deus, para a palavra do Senhor, quando está escrito, quando Deus, ele fala com Moisés, lá no capítulo 30 do livro de Deuteronômio, nós vamos encontrar uma referência muito interessante, praticamente uma palavra quase de juízo, no livro de Deuteronômio. Olha o que diz a palavra do Senhor: mas os homens não se importaram em observar essa palavra. A Bíblia diz o seguinte, olha o que diz o Senhor, já falando a Moisés, nos tempos de Moisés, Deus manda Moisés escrever, e Moisés fala ao seu povo naquele tempo. Então hoje, Deuteronômio 30, versículo 18 em diante, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerá, e não prolongarás os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que entrando nela possua. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fique na terra do Senhor, que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque, a Jacó, que lhes havia de dar. Então aqui o Senhor fala com Moisés desta forma, inúmeras referências, ensinando os homens a temer ao Senhor, a guardar a palavra de Deus, a viverem do lado da verdade, viverem do lado justo, do lado reto, do lado correto, do lado santo. Mas os homens, como diz a palavra de Deus, mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Os homens preferiram seguir os conselhos de Belial, preferiram seguir a Satanás, que veio para matar, roubar, a destruir. Satanás, que é mentiroso e pai da mentira, ele é a própria personificação do pecado e da iniquidade. E a Bíblia diz que os homens preferiram então abandonar a Deus, eles preferiram desonrar o Senhor, não darem glória a Deus, mas honrarem a homens corruptíveis, a quadrúpedes, a répteis. O que é que Deus está dizendo? Fizeram figura de homens, figura de pessoas, figura de animais de 4 pés, figura de répteis que se rastejam, mas não deram glória a Deus, mas não reconheceram a grandeza de Deus, não reconheceram a bondade, a santidade do Senhor. E a Bíblia diz que por conta disso, a Bíblia diz que também Deus os entregou às suas próprias concupiscências do seu coração, a própria imundície, para desonrar o seu corpo entre si. Porquanto o homem que não quer saber de Deus, os homens que ignoram a Deus, as pessoas que não querem saber de Deus, a Bíblia diz também que o próprio Deus os entrega às suas próprias paixões, aos próprios desejos pecaminosos do seu coração, porque a Bíblia diz que mudaram a verdade de Deus é mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Os homens preferem honrar outros homens, os governos, preferem apoiar um homem iníquo simplesmente pelo interesse de alguma coisa, de um emprego, de um favor, de uma consulta, de um sacrifício de qualquer coisa, e prefere abandonar a Deus e a sua verdade, desprezar Deus e a sua palavra, para serem favoráveis pelo um benefício perecível de tão pouca durabilidade, e depois essas pessoas pagarão na própria eternidade sem Deus. Mas amados, nesta noite nós estamos aqui despertando você. A Bíblia diz: pelo que Deus os abandonou as suas próprias paixões infames. Os homens que não se preocupam de amar a Deus, de guardar a sua palavra, de se preocupar com aqueles que são inimigos de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que é contrário à palavra, que é contrário à sã doutrina, a Bíblia diz que o tal nem saudeis, não comais com eles, entendeu? Mas hoje
O que está acontecendo? As pessoas, até mesmo que se dizem cristã, elas estão convivendo com muita naturalidade, estão convivendo com um coração muito aceitável, pessoas que claramente são inimigas de Deus, inimigas do reino de Deus, pessoas que ameaçam o reino de Deus, que ameaçam a igreja, que ameaçam as famílias, a destruição da família, a destruição da igreja, mesmo sabendo que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Mas é muito bom ter liberdade, é muito bom vivermos a liberdade de falar a palavra de Deus, de pronunciar o Deus que nós servimos, um Deus de amor, um Deus que nos amou com amor tão grande e provou o seu amor para conosco, sendo todos os homens ainda pecadores, nos deu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. A Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, mas todos os homens podem aproximar-se de Deus pela fé que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gratuitamente, pela sua graça, alcançamos a salvação pela fé, não por meio das obras, para que ninguém se glorie, mas por meio da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas a palavra de Deus tem nos mostrado que, na verdade, os homens, eles estão totalmente despeço e não querem saber de Deus. Mas, querido, a Bíblia diz: pelo que Deus os abandonou, tais pessoas estão, a Bíblia que vive dessa forma, a Bíblia diz que Deus os abandona, Deus os entrega, para que até mesmo os homens, eles mudem. A Bíblia diz: pelo que Deus abandonou as suas próprias paixões infames, até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural na sua sexualidade, o uso natural da mulher, e então se contraindo uns com os outros, homem com homem, e cometendo assim o pecado da torpeza. Meu querido, meu amado, por conta da imoralidade sexual, por conta de Deus se entristecer tanto com o pecado da cidade de Sodoma e Gomorra, ele mesmo foi lá, ele mesmo conferiu, juntamente com os anjos, destruiu a cidade, e todos os homens que abandonarem a Deus e a sua palavra, que viverem inflamado pelo pecado, Deus os condenará, tais sofrerá o dano da morte eterna. Lamentamos, mas que Deus guarde a sua igreja, guarde o seu povo, que saiba diferenciar entre o que é certo e o que é errado, entre o justo e o ímpio, e decida-se a viver uma vida de justiça diante do Senhor. Volto já para orar por você, em nome de Jesus.